Livro histórico de João, capítulo 10 e o versículo de número 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É interessante notarmos aqui nessa palavra de João, no livro histórico de João, capítulo 10, que em nenhum momento a palavra do Senhor diz sobre o diabo, como muitos religiosos, muitos oradores, pregadores, eles têm um entendimento que quando a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, está se referindo ao diabo. Mas a palavra aqui está dizendo que o ladrão é o mercenário, é aquele que usa da palavra de Deus para enganar, para iludir, para persuadir. Interessante observarmos em 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 34 até o 36, a Bíblia diz que Davi, ele era pastor de ovelhas, mas é interessante também observarmos que o pastor da antiga aliança não era como o pastor de hoje. A antiga aliança, o pastor era segundo a carne. Na nova aliança, o pastor é segundo o Espírito. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,16 que a ninguém devemos conhecer segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Davi, 1 Samuel 17, 34 ao 36, ele era um pastor de animais, de ovelhas, porque estava no período da lei. Então, não havia dado ainda o dom ministerial para ser pastor. Então, o Davi, ele protegia as ovelhas do urso, do leão. Ele protegia, se um urso ou um leão viesse matar a ovelha, Davi protegia. Essa é uma figura de Cristo, porque com a mesma proporção que Davi feria o leão ou o urso, o Senhor Jesus também feriu a morte, feriu o diabo, feriu o pecado, para nos proteger e para nos pôr em segurança. E hoje nós precisamos trazer também essa segurança para os outros irmãos, para as ovelhas que estão perdidas nesse sistema religioso, que não conhece a verdade, que não conhece a palavra da graça. É interessante também observarmos em João 10,16, Jesus disse que tinha outras ovelhas que precisavam ouvir ainda a sua palavra. Aqui é uma profecia em relação à graça de Deus que seria revelada ao apóstolo Paulo, mas que neste tempo, em João, quando João escreveu, não era lícito ainda que os gentios ouvissem a palavra. Mas hoje nós que temos os olhos iluminados pelo entendimento, nós compreendemos que essa palavra se refere a nós. Mas como estava na manifestação de Jesus de Nazaré, não era para nós nesse tempo. Era necessário ainda ele ir para a cruz, morrer, ressuscitar, para depois levantar o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo fosse levar a palavra da graça para os gentios. Então, meus irmãos, a palavra diz que o ladrão não é o diabo, como muitos aí acreditam. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Aí as pessoas normalmente atribuem o diabo, mas não é o diabo. É aquelas pessoas que aparentemente são ovelhas, são aparentemente pastores segundo a carne, mas que interiormente não são pastores, que interiormente são lobos devoradores, cães gulosos. Em Isaías 56:11, a palavra do Senhor diz que são cães gulosos, pastores que nada sabem e não compreendem. No livro de Salmo 73:7, os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam de fantasia do seu coração. Interessante porque os olhos deles estão cheios de gordura, a ganância de tirar, de arrancar tudo que as pessoas têm. E hoje não é diferente. Hoje
a gente observa e vê nas igrejas muitos pastores fazendo campanhas, correntes, jejum, e várias cerimônias que ultrapassada, e outras que não está na Bíblia, não está na palavra, não está coerente com a nova aliança. E é importante entendermos isso para que a verdade de Deus possa ser revelada nos corações dos irmãos que estão sendo destruídos por falta de conhecimento. E todo esse tipo de campanha, de corrente, de fogueira santa, de sal, de óleo ungido, tudo isso, meus irmãos, não tem valor nenhum, porque a palavra do Novo Testamento é uma palavra para o Espírito. Então, eles apropriam disso para dizer que a pessoa vai ser abençoada através de seu sacrifício, mas a palavra diz em Efésios 1:3 que já fomos abençoados por Cristo. Está entendendo? Fomos já alcançados por Cristo, mas eles usam esse tipo de persuasão para ganhar dinheiro nas custas das pessoas, enganando, destruindo as pessoas. Por isso que Jesus se manifesta, né, em João 10, mostrando que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Esses ladrões são pastores. Se você abrir aí em Ezequiel capítulo 34, você vai ver Jesus falar sobre os pastores. A palavra dizer que sobre os pastores que se apacentavam a si próprios, pastores que tiravam a gordura e a lã das ovelhas. Essa profecia é João 10. O cumprimento é João 10. Ezequiel 34 é o cumprimento de João 10. Por quê? Porque em Ezequiel 34, Deus fala que ele mesmo juntaria as suas ovelhas e colocaria em lugar seguro. A sua alma descansaria. E hoje, se nós olharmos para as megas igrejas, como vamos dizer que essas pessoas estão com sua alma segura, com sua alma descansada? Não tem como ter. Por quê? Porque as ovelhas estão oprimidas, estão sendo destruídas porque estão seguindo o mercenário. O mercenário só faz arrancar, tirar a gordura, tirar a lã das ovelhas e não tem nenhum compromisso com as ovelhas. Por isso que em Mateus 7,15, Jesus disse que esses lobos eles vêm disfarçados de ovelhas, mas Jesus também disse que pelos frutos conhecemos a árvore. Jesus disse que é impossível uma árvore boa produzir más frutos e é impossível a árvore má produzir bons frutos. Então a gente tem que olhar pelos frutos, os frutos e não as vestes. Hoje, infelizmente, vivemos em uma época que as pessoas olham muito o cabelo, olham muito se a pessoa está com paletó, se está barbeado, se está usando brinco, se está usando saia, se está usando calça. E na verdade, como eu li em 2 Coríntios 5,16, que a ninguém devemos conhecer segundo a carne. A graça, a nova aliança, o Novo Testamento é um pacto por espírito. É algo que é interior. Quem é de verdade é interiormente. Não precisa fingir, não precisa vestir. Não, o que você está no seu interior. E a palavra diz que Mateus 7,15, que esses lobos ele vem disfarçado dentro de ovelhas e estão atuante, infiltrado dentro das igrejas. Então, quem tem um entendimento da graça, que tem um entendimento iluminado, vai poder enxergar quem é e quem não é. Por isso que em Atos capítulo 20, versículo 29, o apóstolo Paulo diz que esses lobos devoradores, depois de sua partida, entraria no meio do rebanho. Lobos devoradores que não poupariam o rebanho, porque na época de Paulo combatia essas feras. Ele lutava para que a palavra permanecesse e que o entendimento fosse realmente revelado para os irmãos. Infelizmente, hoje, as pessoas estão corrompidas, estão sem conhecimento. Muitos buscam coisas materiais e misturam com coisas espirituais, mas na verdade o evangelho é espiritual e não material. As pessoas misturam material com espiritual. Existem muitos líderes materialistas. As pessoas querem ser materialistas. Não que seja errado você ter algum bem, mas você deve separar o que é espiritual e o que é carnal. E em breve o Senhor Jesus vai destruir
esse tipo de semente, né, que é a semente do mal, esse ladrão que veio para roubar, matar e destruir, em breve o Senhor vai destruir. Porque 2 Timóteo 1,9 diz que eles sofrerão com castigo a perdição eterna e banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, esses filhos da perdição, né, eles interiormente, o seu eu, a sua essência é maligna. Ele é da perdição. Ele não é uma ovelha. Porque se ele verdadeiramente fosse uma ovelha, ele buscaria ensinar a verdade para as pessoas e não ganharia dinheiro, não faria barganha para ganhar dinheiro e pregaria o evangelho como ele é. Não pregaria fogueira santa, não pregaria corrente, nem campanha, porque 1 Coríntios 4,6 diz que não devemos ir além do que está escrito. E nada disso que esses homens criaram está escrito na palavra. Por isso que Romanos 9,22 diz que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Meu irmão, se hoje você vê uma pessoa pregando que não seja o evangelho da graça, o novo pacto, o novo testamento, essa pessoa está errado. Essa pessoa está conduzindo as pessoas em caminhos errados, porque o pacto para hoje, para a igreja, é a graça, é a nova aliança, é o novo testamento. E infelizmente, muitos filhos da perdição estão lá dentro, infiltrado dentro da igreja. Por isso que em Mateus 7, no final de Mateus 7, Jesus diz que muitos naquele dia dirá: Senhor, fizemos um milagre, expulsamos o demônio. E Jesus diz assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Observe que em João 10, Jesus diz que as suas ovelhas ele conhece. Mas aqui agora em Mateus 7, no finalzinho, Jesus fala que esse tipo de pessoas Jesus não conhece. Por quê? Porque não são as suas ovelhas. Porque a verdadeira ovelha jamais brinca com a palavra de Deus. A verdadeira ovelha jamais oprime o povo de Deus. Ele liberta, ele leva a libertação, o conhecimento da verdade. Ele não prega o que ele quer, ele prega o que está escrito. Por isso, meu amado, que devemos observar a palavra de Deus, ler o texto, ler o contexto, para que nós não venhamos a estar em heresia, porque a palavra nunca diz que esse ladrão é o diabo, como o sistema religioso prega. Esse ladrão é esses falsos profetas que estão aí dentro das igrejas, que estão aí enganando o povo, fazendo com que suas igrejas encham, cobrando dízimo, tudo isso porque eles querem destruir, eles vieram para isso, a semente deles são má. Nós não, nós somos ovelhas, nós somos a semente boa. Por isso que existe o joio e existe o trigo, porque a semente boa e a semente má. Que seus olhos possam ser iluminados por essa palavra. Tenha uma boa tarde ou uma excelente noite, se você estiver ouvindo esse áudio. Fica na graça e na paz do Senhor. Amém?